Grande e soberano Senhor, nós te damos graça, Pai, porque nos permite estar de pé aqui, Senhor Jesus, no momento de joelhos. Porque, Pai, nós acreditamos que o Senhor nos dá a vida e todo o vigor do nosso corpo para caminhar. Então, Senhor Jesus, entendemos que nós temos que cada dia, Pai, nos apossarmos da fé, para deixarmos de acreditar nas coisas do mundo e sempre acreditar na Tua palavra, meu Deus. Nos ajude em tudo, Senhor. Que o nosso coração seja receptivo a Tuas bênçãos. Que nós possamos, Senhor Jesus, abrir as nossas mentes para receber as verdades dos céus. Para que nós possamos, Senhor, viver por ela, Pai. Tenha misericórdia de cada um de nós pecadores que estamos diante de Ti de joelhos, Pai. Para que nós possamos obter do Senhor a cada dia o perdão, a salvação. Assim, Senhor Jesus, com esse propósito de Te adorar, cada coração aqui, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Aceite a nossa adoração nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Feliz sábado mais uma vez. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir,
Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Amém? Ela possa continuar presente em nosso meio. Bom, um aviso rápido: após o culto, os irmãos permaneçam só um pouquinho só, tá bom? A gente vai fazer uma breve reunião. Nós temos um tema hoje especial para estudarmos. Aliás, quando você abre a palavra de Deus, todo tema se torna especial. E hoje é mais um tema especial que vamos estudar. O tema de hoje é entre a bênção e a maldição. Este é o tema que vamos estudar a partir de agora. Eu gostaria de convidá-los a pegar suas Bíblias. Segure sua Bíblia na mão. Você que tem Bíblia, segure na mão. Pode até levantar ela assim. E vamos orar. Nosso bondoso Deus, nosso eterno Pai, louvado e engrandecido para sempre seja o teu santo nome, Senhor. Aqui estamos gratos por estarmos na tua casa, aproveitando o tempo oportuno para te adorarmos na beleza da tua santidade. Queremos agradecer por cada fiel que veio aqui nesta manhã te adorar, Senhor. E aqueles que mais tarde estarão assistindo essa programação. Queremos pedir a tua bênção sobre cada família, sobre cada lar. Em especial, pedimos a tua bênção sobre o nosso entendimento, para que possamos compreendermos a tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Continue com sua Bíblia na mão. Entre a bênção e a maldição. Esse é o tema. Bom, desde a saída do povo de Israel do Egito, nós vemos essas duas coisas acontecendo no meio do povo de Deus: a bênção e a maldição. Pela caminhada no deserto, a bênção e a maldição. Agora, a bênção e a maldição sempre esteve à disposição de todas as pessoas. E o pior de tudo é que nós encontramos na história que a maioria absoluta foram amaldiçoadas. E o pior, quando conta a história de Israel, não vai muito a fundo a história das outras nações. Porque a Bíblia leva mais para uma nação de Israel, que era a nação que foi chamada para dar o exemplo para as outras nações. Então, os relatos do Antigo Testamento, eles estão focados no povo de Israel. Mas, pela trajetória do povo de Israel, nós notamos claramente que Israel passou por entre outras nações. Agora você imagina que essas bênçãos e maldições, elas estavam no meio do povo de Israel. E por que isso aconteceu? Por que um dia a terra abriu a boca e engoliu várias pessoas? Por quê? Porque escolheram a desobediência. Andavam com Moisés lado a lado, Moisés ensinando e tal, e tal, e tal, mas sempre tinha aqueles que diziam assim: Moisés não tem amor. Moisés não tem amor. Moisés é muito duro. Moisés é muito rígido. E o amor de Deus, a Bíblia diz que era tão grande na vida de Moisés, que a Bíblia diz que Moisés foi um dos homens mais mansos da terra. Várias vezes Moisés se colocou entre Deus e o povo, tomando as dores do povo. Por quê? Porque algumas vezes Deus disse: eu vou destruir esse povo, e de você, Moisés, vou fazer outra geração. E Moisés disse assim: Senhor, se matar esse povo, me mata primeiro. Então Moisés tinha amor, mas na hora de fazer a justiça, Moisés fazia a justiça. Sabe por quê? Não existe amor sem justiça. Deus, por exemplo, lá no dilúvio, salvou só a família de Noé. Pergunta é porque Deus não é amor? É porque Deus não tinha amor pelas pessoas? Não.
é porque as pessoas escolheram a maldição em vez da bênção. Foi por isso que Deus fez aquilo. É por isso que Deus vai fazer, não da mesma forma do dilúvio, mas de outra maneira no final dos dias. Deus está dando tempo. O problema é que muitos não aproveitam o tempo de Deus e ficam brincando, infelizmente, de servir a Deus. Eu estou falando isso não é só para nós aqui nessa igreja, é no contexto geral do cristianismo. No cristianismo, muitos estão brincando de ser cristão. Na lição nós falamos sobre as primícias. Se a gente não colocar Deus como primeiro na nossa vida, em tudo, não é só nos nossos dízimos e nas nossas ofertas, é em tudo. Em vez de recebermos bênção, vamos receber maldição. Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30, o versículo é o 19. Quem encontrou, diga amém. Louvado seja Deus. Vamos ler. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Está proposto diante de toda a humanidade. Aqui não foi só para os israelitas. A Bíblia foi escrita por uma nação, os israelitas, mas também ela é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva. Isso quer dizer que a palavra de Deus é para mim e para você hoje. E a mesma palavra que Deus deu para eles, o livre-arbítrio, o poder de escolha, Deus está dando para mim e para você. Deus diz que propôs o quê? A vida e a morte, a bênção e a maldição, a vida e a morte. A vida e a morte está no poder das nossas escolhas. A vida e a morte estão no poder das nossas prioridades. O que estamos colocando em primeiro lugar? Então, irmãos, na caminhada, na trajetória dos israelitas, a grande maioria não conseguiu alcançar o alvo. E qual era o alvo? O alvo era chegar numa terra prometida. O alvo era chegar numa terra que manava leite e mel. O alvo era desfrutar das belezas da Canaã. Mas a maioria daqueles irmãos caíram pelo meio da estrada. Porque mesmo em meio à face de vários milagres que Deus fez e operou no meio deles, eles perderam a fé. Isso quer dizer que nem só de milagre vive o servo de Deus. Porque, infelizmente, nós somos fáceis de esquecer dos feitos que Deus já fez em nossa vida. Esquecemos rapidamente. E muitas pessoas ficam querendo viver só de milagre, de milagre, de milagre, de milagre, e quando esperam um tal milagre, que esse milagre não acontece, desanima e perde a fé. Deus nos chamou e nos deu livre arbítrio para escolhermos a vida e a morte, a bênção e a maldição. Entre escolher a bênção e a maldição está a vida e a morte. Estão a vida e a morte. E aí ele diz assim: agora o conselho de Deus para mim e para você é: escolhe, pois, a vida, para que seja abençoado tu e a tua descendência. E a pergunta é: como é que alguém escolhe a vida? Simplesmente, quando você vai ler João 14,6, Jesus está dizendo assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Escolha Jesus, escolha ser fiel, escolha ser leal em qualquer circunstância. Muitos daqueles caíram no passado porque deixaram a fidelidade de lado,
Deixaram de ser fiéis a Deus quando chegavam as turbulências. Chegava em um lugar, não tinha água potável, o povo começava a murmurar e reclamar. Não é que faltava de todo a água sempre teve, a água tinha, mas ficava uma escassez, era uma provação. E naquela provação, o povo deixava de ser obediente a Deus. E quando alguém deixa de ser obediente a Deus, abandona os princípios, infelizmente está escolhendo, em vez de bênção, maldição. E por isso que aconteceu aquilo, maldição. Muitos foram amaldiçoados e não entraram na terra de Canaã. Hoje a mensagem é: escolha a vida, escolha Jesus. E quando diz assim, escolha Jesus, não é só dizer eu escolho Jesus. Todo mundo levanta a mão e diz eu escolho Jesus. Mas o escolher Jesus vai ser de acordo com o que escolhemos. Obedecer ou não obedecer a palavra de Deus. Quando eu escolho Jesus, eu estou dizendo eu escolho fazer parte do povo de Deus na terra. Quando eu escolho Jesus, eu escolho andar pelo caminho de Jesus. E o caminho de Jesus nunca foi o largo, ele é o estreito. Então eu tenho que esquecer algumas coisas dessa vida. E tem muita gente que diz assim, eu já ouvi algumas pessoas dizer assim, mas não precisa se preocupar com o negócio de roupa, não precisa se preocupar com o negócio de vestes. Vestes não salva ninguém. E veste não é para salvar mesmo, não. Veste é para cobrir a nudez. Agora, se roupa não é importante, ande nu. Vira um índio aí e anda correndo no meio da rua. Então, roupa é importante. A roupa tem a utilidade dela. Roupa do homem de Deus, roupa da serva de Deus, é diferente. Bom, o caminho estreito requer a modéstia cristã. Isso a gente já está cansado de saber e de falar. Mas o caminho estreito, ele requer a observância dos mandamentos de Deus. O caminho estreito, ele requer o quê? Fé. Porque a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé ninguém agrada a Deus. E quem não agrada a Deus, não pode entrar no céu. Quando a gente tem fé, a gente obedece do fundo do nosso coração. Quando a gente tem fé, nós temos prazer de estarmos na igreja, de entrarmos na presença de Deus. Quando a gente tem fé, a gente cumpre tudo aquilo que foi designado para nós. Irmãos, no capítulo 5 de Atos, traz uma história, eu quero ler com vocês, de um casal. Esse casal dizia ter fé. Por que ele dizia ter fé? Porque foi batizado, estava junto com os apóstolos, estava ali com os irmãos. Mas a Bíblia comprova que, na realidade, a fé deles, ou a fé daquele casal, não era verdadeira. Porque quando a fé é verdadeira, nós obedecemos. Quando a fé é verdadeira, mesmo que a gente não entenda, a gente obedece. Atos capítulo 5, nós vamos fazer o resumo dessa história nos versículos 3 e 4. Você nota que a história está falando de Ananias e Safira. Observe o que diz, os versículos 3 e 4. Então, disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o, porventura, não seria teu? E, vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração, este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus.
A pergunta é: Ananias e Safira era da igreja? Para estar no meio dos apóstolos naquela época, era da igreja. Eles eram batizados. Aí alguém pode dizer, mas aonde está dizendo que eles foram batizados? Para ser discípulo de Jesus, tinha que ser batizados. E agora, olha a situação. Era uma época de crise. Nós estamos vivendo uma época de crise. Aquela que eles estavam vivendo era maior do que essa. Por quê? Eles não podiam sair na rua, não podiam andar nas ruas porque os fariseus estavam procurando eles para os matar. Eles não podiam sair para lugar nenhum, nem para trabalhar. Então, olha o plano de Deus. Deus sempre trouxe pessoas para ajudar na pregação do Evangelho. E ali tinham pessoas que tinham bens, tinham suas propriedades. E a mensagem era a mesma de hoje. Não se preocupe em ajuntar tesouro nessa terra, porque os tesouros nessa terra vão se acabar com o passar do tempo. Você não vai poder levar para o céu. O problema é que muitos se apegam aos tesouros dessa terra e esquecem do tesouro verdadeiro, que é o do céu. Esse era o problema de Ananias e Safira. Vai lá, vende o campo de vocês. E eles foram lá e venderam. Aí olha o que Ananias fez, com o coração cheio da astúcia do capeta. Ananias disse assim para Safira: olha, vamos fazer o seguinte, não vamos dar esse dinheiro todo não. Vamos vender o campo e aí vamos combinar aqui antes da gente entregar o dinheiro lá. Nós vamos vender por X e vender por X. Mas uma parte nós vamos esconder, não vamos dar não. Vai ficar para nós, depois a gente desfruta. Você sabe, e Safira, uma mulher usada pelo demônio também, ela fez o quê? Amém. Quer dizer amém? Assim seja. Concordou. E aí vai Ananias com a cara de pau. Vendi. Ô irmão, paz do Senhor, irmão. Eu imagino aqui na minha mente que ele chegou lá dizendo: paz do Senhor, irmão. Graças a Deus, Deus tem sido conosco e tal. Aquelas conversinhas de pode berrar e jegue rinchar. Aquelas conversinhas de politicagem. Tapinha nas costas com risada nos dentes e a falsidade no lombo. E aí, vendeu, vendi. Irmãos, eles tinham mais de 500 pessoas para dar alimento. Agora você imagina você cuidar de 500 pessoas, dependendo das ofertas, para distribuir para os irmãos, para ninguém passar fome. Mas Deus nunca deixou o fiel passar fome. E então ele chega lá na cara de pau, foi X. Ananias, Pedro, cheio do Espírito Santo. Ananias, por que o diabo encheu o seu coração? Por que você vem com um negócio de engano? Você está mentindo, não é a homens. Irmão, sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, que nós podemos enganar os homens. Nós podemos enganar o pastor da igreja, nós podemos enganar o ancião da igreja, nós podemos enganar qualquer pessoa, mas nós não enganamos a Deus. Em tempos de crise, o que é de Deus é de Deus. Em tempos de crise, eu creio em um Deus que no meio da crise, Ele está me abençoando. Em tempos de crise, se eu ganho pouco no tempo de crise, do pouco que eu ganho, eu vou devolver o que é de Deus. Esse é o tempo de crise. Lembre da história dos israelitas. No tempo de crise, abandonavam a fé. Para você hoje devolver dízimo e oferta, é necessário você ter muita fé. É necessário você pegar lá no pé do texto de Mateus 6,33, quando Jesus diz, buscar em primeiro lugar o quê? Seu reino, o reino dos céus e a justiça de Deus. E aí ele diz, as outras coisas serão acrescentadas. Ananias, por acaso você passaria fome, Ananias? Por acaso o que está aqui não é seu? Sabe qual é o problema, irmãos? A desculpa, a dúvida. E quando há dúvida,
não há o Espírito de Deus. É claro que no mundo mal, onde há muita corrupção, onde até no meio cristão há muito desvio de verbas, aparece às vezes Ananias para duvidar. E aí muitos acabam atrapalhando a fé dos outros. Mas Ananias é porque ele já estava pensando, eu não vou devolver tudo não. Quem quiser vai trabalhar. É mais ou menos, aqui não está escrito, mais ou menos estou deduzindo a história de Ananias. Ananias, sabe o que aconteceu com Ananias? Ananias foi para a igreja, foi atrás de bênção, mas não era fiel, que recebeu maldição. Não era fiel, recebeu maldição. Porque ninguém engana a Deus. Quem pensa que engana a Deus, enganado está. E aí é uma tragédia. Eu encontrei nessa jornada minha cristã muitas pessoas que falavam e ainda falam o seguinte: eu não devolvo o meu dízimo nem a minha oferta porque eu não vou dar boa vida para pastor. Muitos usam esse argumento. Mas só que eu vou lhe dizer uma coisa. Se alguém que vai assistir essa mensagem, ou que esteja assistindo essa mensagem, está com esse pensamento, eu vou dizer uma coisa para você. Se você está com dúvida em algum ministério por aí, venha para esse ministério aqui. Porque aqui, até o pastor devolve o dízimo. Amém? Aqui até o pastor devolve o dízimo. Então aqui, na realidade, não tem desculpa para não devolver o que é de Deus. Não tem desculpa. Porque se o próprio pastor devolve o dízimo, exatamente. O irmão está lembrando aqui, o pastor todo dia está trabalhando. Porque aqui todos nós somos voluntários. Mas não é com pesar, é com alegria, é com prazer. E aqui também é dado os relatos do que entra, do que sai. Mas, irmãos, essa mensagem pode ser muito dura. E uma mensagem dura não existe amor, existe. Existe amor. Eu vou dizer uma coisa para você numa mensagem bem dura. Josué chegou diante daquele povo. Já depois da morte de Moisés, Josué era o líder da igreja. E o povo continuava na rebeldia. Na rebeldia, a maioria do povo, é claro que sempre teve os fiéis no meio do povo. E então Josué chegou para o povo e disse o seguinte: por que vocês vão viver a vida toda cocheando entre dois pensamentos? Se vocês querem servir a Deus, sirva a Deus. Se é a Baal, vai procurar Baal. Aí eu pergunto para você, faltou amor nas palavras de Josué? Josué não teria sido duro demais? Não. Josué estava preocupado com a salvação do povo. Josué sabia muito bem que os infiéis não herdarão o povo de Deus. Qual foi o homem que já passou na terra que não pecou e foi o homem mais manso e humilde de coração aqui na terra? Homem que não pecou. Jesus Cristo. O amor de Jesus foi tão imenso que deu a vida por mim, por você numa cruz. Agora eu pergunto, por que Jesus é amor? Jesus não corrigiu o povo? Você acha que Jesus chegou lá, aqueles comerciantes que estavam na igreja, na sinagoga, fazendo comércio ali dentro, num lugar onde não deveria? E aí Jesus chegou lá, nas bancas do povo, e disse assim: dá licença, espera aí, olha, vou derrubar bem devagarinho essa banca. Vai segurando aí, viu? Devagarinho, segura. Essa gaiola aqui, vou abrir bem devagarinho. Foi assim que Jesus fez? Jesus jogou tudo por terra, jogou no chão. Agora eu pergunto, Jesus não tinha amor? Irmãos, temos que tomar cuidado, porque às vezes pensamos que é amor, mas não é. Quando um pai corrige um filho, e às vezes corrige duramente, não é por falta de amor. Falo de um pai, não falo de palhaço, porque existem muitos palhaços no mundo. Falo de pai. Quando um pai corrige um filho, e às vezes ele corrige duramente, não é pensando no mal do filho,
Não é porque ele não tem amor com o seu filho, é porque ele quer o melhor para o seu filho, quer ver esse filho no céu. E corrige com amor. Agora o amor fingido é: não, meu filho, você roubou isso aqui hoje, não tem nada não. Olha, o filho chega em casa com 50 reais, vem da casa do vizinho e chega com 50 reais. Você achou esse dinheiro aonde, menino? Ô pai, eu estava ali na casa de fulano e lá no chão, assim, no lugarzinho, eu achei. Rapaz, tome cuidado. Pega esse dinheiro aí e vai ali comprar um fardo de refrigerante. Está ajudando o filho a ser ladrão. Pegue ali e vai... Eu citei refrigerante, por quê? Porque refrigerante também não presta para a saúde, nenhum deles. Às vezes a gente toma de teimosos, mas nenhum deles serve. Então veja só, irmãos, o pai que é pai, que ele vai corrigir o filho. O pai que tem amor vai corrigir o filho e dizer assim: pegue e vai devolver. Agora, porque você não achou coisa nenhuma, você pegou de algum lugar. E depois ainda dá uma boa pisa, que proibido dar uma pisa boa, mas tem que dar. É para aprender, não é para machucar, é para aprender, tem que ter lição. A Bíblia diz que o pai deve corrigir os seus filhos. Aí eu digo, com amor. Senta lá e diz: olha, meu filho, eu estou fazendo isso, por causa disso. Para lá na frente não acontecer isso. Filho, eu estou fazendo isso para que você seja abençoado e não amaldiçoado. Sabe por quê? Porque todos que fazem essas coisas erradas, de acordo com a palavra de Deus, estão quebrando os mandamentos de Deus e serão malditos na terra. Então, eu quero que você seja abençoado. E nós estamos, irmãos, vivendo entre as bênçãos e as maldições. Mas o conselho de Deus para mim e para você é: escolha a vida. Escolha a bênção. Aí lá vem Safira, lá não sei como, mas lá vem ela. Eu ia dizer se rebolando, mas ela não se rebola. Eu acho que não se rebolava, não. Aí lá vem ela com a cara de pau, cara lisa. O dinheirinho estava guardado lá do terreno. Se você for ler os versos seguintes aí, você vai ver que Ananias, depois de ouvir a mensagem, ele, expirou. Expirou quer dizer morreu. Caiu na hora. E depois uns moços jovens sempre faz alguma coisa. Pegou o pesão de Ananias e levou para a sepultura. Aí quando os jovens estavam chegando, chegou Safira. Com a mesma mentira. Querendo enganar Deus. E Pedro disse com autoridade: Safira, está vendo esses jovens que estão chegando aí? Acabaram de sepultar seu marido. E você vai para o mesmo lugar. E ela, regalou os olhos e no chão. Toma. Quer enganar Deus? Maldição. Então não se engana a Deus. Você sabe qual é a pior coisa do mundo, irmãos? É que o povo está apegado aos tesouros dessa terra. Ah, não, que Deus está cobrando. Uma vez alguém disse assim, lá no mercado de frutas. Um ex-crente, que eu não vou chamar de cristão, um ex-crente. Tinha saído da igreja, estava desviado e aí andava lá no meio do povão que não queria nada com Deus, desfazendo das coisas de Deus, dizendo assim: os crentes estão cobrando muito caro, estão cobrando 10% para ir para o céu. Quando uma pessoa fala isso, ele escolhe o quê? A maldição. Se tem a ver ou não, uns 2 meses depois ele foi assassinado aqui chegando no BNH Novo. Irmão, não brinque com as coisas de Deus. De Deus, a Bíblia diz, de Deus não se zomba. Mas, irmão, nós estamos vivendo no tempo de crise, todos nós estamos. Deus sabe de tudo. Deus não pede nada de mim o que eu não possa suportar. Mas, no dia do juízo, para aqueles que buscam a infidelidade, não pense que Deus vai passar a mão pela cabeça. Porque os infiéis não herdarão o reino de Deus. E outro ponto de fidelidade, além de dízimos e ofertas, que eu vou falar para você, é a guarda do sábado. A guarda do sábado é um ponto
de fidelidade. Sabe, nós estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor, porque hoje é sábado. E porque nós entendemos que Deus é o Criador de todas as coisas e requer esse dia para adoração. Mas o sábado não termina quando a gente sai daqui. Ele acaba no pôr do sol. No sábado, para aqueles que têm fé, Deus diz assim. Para o pai de família, Deus diz: não sai para trabalhar para você. Porque no sábado eu quero que você me adore e trabalhe para mim. Porque o sábado não é dia só de descanso, é dia de trabalho. Só que trabalho? Não o meu trabalho cotidiano, mas o trabalho de Deus. E o pai de família obediente. Aqui tem alguns irmãos que trabalham com verduras, por exemplo, frutas. Para deixar as frutas lá. Vocês sabem que frutas perdem rapidamente. E para estar aqui hoje, isso quer dizer que isso é fé. Isso é confiar. Mas se a pessoa, eu não vou nada, vou deixar lá nada, eu vou vender. Ananias, não, eu quero é mais. E mais, machadinha, tufo no lombo. Olha o que você quer. Morreu perdido. O maior tesouro para mim e para você é o que Deus tem reservado lá no céu. E esse tesouro é só apenas para os fiéis. Agora, é preciso ter fé, a dona de casa também tem que ter fé. A dona de casa tem que deixar para fazer os seus afazeres de casa, cotidiano, nos outros dias, 6 dias da semana, mas no 7º dia é o sábado do Senhor. Quando diz nenhum trabalho, é nenhum trabalho. Ah, minha casa está cheia de poeira, eu vou varrer. Cuidado com isso, que o diabo pode estar varrendo o seu coração para longe de Deus. Ah, minhas louças estão sujas, a pia está assim, pode chegar a visita, você não tem problema com visita, você tem que testemunhar. A visita chega e diz, louça suja? Vou lavar. Eu digo, não lava não. Porque aqui a gente respeita o tempo de Deus. É assim. Num ato simples, num pouco de fidelidade, é que Deus nos colocará sobre o muito. O próprio Jesus disse, foste fiel no pouco, sobre o muito, eu vou te colocar. Amém? Vamos ser fiéis, não apenas para nos salvar pela nossa fidelidade, mas porque já somos salvos. Mas quando aceitamos a salvação, praticamos a fidelidade. Não só nos dízimos, não só nas ofertas, não só na guarda do sábado, mas em tudo. E aí eu termino com o último ponto. E o ponto é o seguinte: a fidelidade na pregação do Evangelho. E o último texto a ser lido está em Colossenses, capítulo 4. O último texto de hoje. Colossenses, capítulo 4. Nós iremos ler agora para finalizarmos a partir do versículo 2 e vai até o 5. Diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, também para que Deus nos abra o quê? Portas à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Aleluia, glória a Deus. Aqui está, irmãos, a mensagem da palavra de Deus nessa manhã. Escolha ser fiel. O apóstolo Paulo dizia assim, irmãos, não deixe de orar. Não deixe de orar, é por isso que nas quartas-feiras nós estamos orando mais. Mas não é só nas quartas, alguém pode dizer, então vou orar só na quarta. Não, ore na sua casa. Ore, essa oração que ele está dizendo aqui é de uma forma individual, é pessoal. Ore, irmão, coloque o joelho no chão, clame a Deus por misericórdia, porque se a gente não estiver ligado no céu,
estaremos nessa terra desligado. E quem está desligado, como vai entrar lá? Ore. Aí ele diz, ore por nós também, para que sejam abertas portas. Era fácil pregar o evangelho naqueles dias? Não era fácil. Era perseguição de um lado e de outro, e vai ser assim, pior ainda agora em nossos dias. Mas ele disse, ore para que as portas sejam abertas, nós precisamos pregar. Se aqueles homens não doassem tudo o que tinha pelo evangelho, Deus teria tocado fogo no mundo e não teria salvação para nós. Mas pela carta de Paulo, ou as cartas de Paulo, pelas obras dos apóstolos, pela vida que eles doaram em prol do evangelho, nós estamos aqui nos preparando para um dia conhecê-los quando chegarmos no céu. E o que nós estamos fazendo? Estamos passando a tarde de sábado todo dormindo? Ou será que não estamos tendo tempo mais para visitar uma pessoa? E a culpa é da pandemia. Não, a culpa não é da pandemia. A culpa é da falta de fé. A prioridade. Essa é a culpa. O que nós estamos priorizando na nossa vida. Enquanto estamos aí com essa enfermidade maligna que está no mundo, adormecidos, o diabo está levando muitos à sepultura e à perdição, porque ele não para. Então vamos honrar o chamado que Deus nos fez. Tem alguém do seu lado precisando de uma bênção. E Deus confiou em você essa bênção, para levar para essa pessoa. Quando a igreja fizer uma campanha, vai, acompanhe. As pessoas estão necessitando. Vai. Ajude quem está precisando. Sabe, ele diz aqui na palavra, ore por nós. Sabe por que ore por nós? Ele estava dizendo, nós estamos na frente da batalha. E quem está na frente da batalha sofre mais de quem está lá atrás. Para onde vêm as primeiras espadas? Para quem está na frente. O apóstolo diz, ore. Ore. E aí Jesus também, uma vez ele diz, ore. Porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Jesus sabia que, infelizmente, poucos iriam se interessar pela seara, pelo trabalho da seara. Eu não tenho tempo. É um pensamento que Deus colocou no meu coração. E é uma frase que eu uso sempre. Quem não tem tempo para Deus, vive perdendo tempo. Quantas pessoas deitaram e não amanheceram? Quantas pessoas morreram na virada da noite para hoje? Ele diz aqui, não perca as oportunidades. Tem alguém esperando por uma mensagem. A igreja tem trabalhado da medida possível para fazer pesquisas, cursos bíblicos, o que pode. Mas se a igreja faz isso aí e a maioria não se envolve, não vai para muito lugar. Vamos cumprir o nosso chamado. Vamos cumprir a nossa missão. Então, o que precisamos fazer nesses 3 pontos que estudamos aqui, entre a bênção e a maldição? Primeiro ponto, e que enquadra todos os pontos, é a fidelidade. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É a fidelidade. Ah, mas Deus não pede o impossível para ninguém. Mas Deus sabe de cada um o que pode fazer. Eu não posso fazer tudo, mas eu vou procurar fazer tudo que eu puder. E se esse é o desejo do seu coração, eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. Vamos fazer tudo o que a gente possa. Nós temos um desejo. Que essa mensagem avance. Que esse ministério cresça. Mas esse ministério não vai crescer se você não se empenhar por ele. Porque Deus colocou em suas mãos um privilégio muito grande,
que é o de salvar outras pessoas. Não desperdice o que Deus colocou em suas mãos. Seja um instrumento do céu. E naquele dia vamos cantar diante do trono do nosso Deus. Naquele dia, Jesus vai dizer assim para você: filho, filha, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou colocar você. Entra no gozo do teu Senhor e a alegria será eterna. Amém? Vamos cantar, irmãos. Me parece uma mensagem dura, mas não é. É uma mensagem de alerta. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Da nossa comunidade, o que nós já fizemos em pouco tempo de existência, isso comprova a fidelidade dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por sua fidelidade. Vamos louvar? Diante do trono, você vai cantar, você vai dizer para o Senhor, essa música na realidade é uma oração. Tudo que eu sei, tudo que eu sou, os meus dons, talentos, influência, tudo que eu tenho, foi o Senhor que me deu. E Ele me tirou de um lamaçal do pecado, de um poço de perdição, e firmou os meus pés aqui nesse lugar, e está me convidando para convidar outras pessoas. Amém? Senhor, tudo que eu sei, tudo que eu sou, agradeço a Ti, exaltarei por meu louvor. Deus quer que seja de todo o coração, de todo o coração, Te adorarei. Diante do Teu trono eu me prostrarei. E que isso se cumpra. Diante do trono, Senhor, eu quero estar a Te louvar. És o meu Rei, meu Salvador, meu Deus de amor. Diante do trono, Senhor, eu quero estar a Te louvar. És o meu Rei, meu Salvador, meu Deus de amor. O Senhor me resgatou de um poço de perdição, do lamaçal do pecado, e transformou meu coração. Com meus lábios Te louvarei, em todo meu viver, vou dedicar minha vida em Te obedecer. Diante do trono, Senhor, eu quero estar. Diante do trono, Senhor, eu quero estar a Te louvar. És o meu Rei, meu Salvador, meu Deus de amor. Diante do trono, Senhor, eu quero estar a Te louvar.
Erga sua mão direita. Feche seus olhos, vamos orar. Nosso bondoso Deus e nosso eterno Pai, aceite a nossa adoração, Senhor Deus, nesta manhã de sábado. Corrija, Senhor Deus, aquilo que ainda está errado em nós e nos ajude, Senhor Deus, a receber a Tua palavra com amor no coração. Que possamos, ó Pai, haja o que houver, exercer aquilo que o Senhor pede de cada um de nós nessa terra. Continue conosco, abençoe cada irmão que hoje saiu do seu lar, colocou em primeiro lugar o Teu reino e está aqui Te adorando. E aqueles que assistem também, que o Senhor esteja passando por cada lar e de forma individual visitando cada pessoa com a Tua bênção e com a Tua proteção. Continue conosco e esse ministério que preza pela verdade da Tua palavra, que possa crescer e avançar para a honra e glória do Teu nome. Por isso, ó Pai, envie trabalhadores mais do que o que já tem aqui para a seara, que ela é muito grande. Por favor, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.